Príncipe Boggy nasce de pais gigantes, mas ainda é a menor pessoa a já andar pelo reino de Boss. Ele é fraco, surdo e ingênuo, mas ainda tem a maior coragem de andar com a cabeça erguida. Seu dia passa correndo pelo campo e brincando com os animais que percorrem a terra de seu pai. Por causa de suas deficiências, Buggy não brinca com outras crianças de sua idade e mais jovens porque pode haver mal-entendidos entre as duas partes. E Buggy geralmente é vítima de ridicularização das pessoas. Enquanto seguia seu dia, ele encontra uma criatura sombria chamada Cage, que instantaneamente o ameaça com uma faca na tentativa de roubar suas roupas. Bodhi, após inicialmente lutar para entender Cage, lê seus lábios e começa a executar as ordens dadas a ele por Cage. Cage diz-lhe para tirar as roupas e fazer isso amanhã no mesmo local quando Bodhi o faz, sem hesitar. No dia seguinte, Buggy vai ao encontro de Cage no local combinado vestindo mais roupas para que Cage possa roubá-las. Cage expressa que Buggy é um tolo por fazer tudo o que lhe é dito sem pensar. Flossie então diz a ele que aprecia sua companhia e que só se importa com isso e os dois se tornam amigos, encontrando-se com Boggy Fat em roupas que Cage vai levar e voltando para casa nu. Um dia, Floyd leva Cage para casa e é confrontado por sua madrasta, Rainha Healing, que o ridiculiza ainda mais por sempre voltar para casa nu. Pede-se a Boggy que se vista e vá ver o seu pai. Enquanto se veste, Boggy chora para si mesmo por todo o ridículo que recebeu durante o dia, mas rapidamente coloca uma cara corajosa e a jaula vê-o. Cage sente pena dele e começa a se aproximar emocionalmente e a gostar mais dele. Boggy vai ver seu pai, King Boss, que ocupa o certo lugar no sistema de classificação. O rei diz a Boggy que ele deve se tornar forte o suficiente para governar seu reino, e ordena que Damas o ensine a usar a espada. Damas aceita e vai fazer exatamente isso. Treinando o meio-irmão jovem de Boggy, que é maior e bem desenvolvido, Príncipe Data aparece para desafiar Damas. Eles lutam enquanto Boggy admira tanto Damas quanto Data. Damas perde para Data, cuja força ele compara à do rei Boss, e Boggy assume o lugar dele para defendê-lo com sua própria espada. A partida é anunciada na casa e todos interessados vêm assistir. Data ataca primeiro, mas Boggy desvia inúmeras vezes até conseguir contra-atacar, acertando seu golpe suave em Data. Sua cabeça impressionando a todos que assistem e duvidam, incluindo Cage, que o aplaude. A cada vez que Boggy desvia e contra-ataca suavemente Data, Data fica. Matt, Damas os impede e acena para Boggy, que para de esquivar-se completamente e apanha de Data enquanto chora durante a partida. Continua a ser brutal para Boggy até que a Pias, uma espada do rei que tem observado do telhado, atira uma lança que para a luta, tornando Data o vencedor da partida. Boggy sofre ferimentos da partida e fica acamado e coberto de bandagens. Ele se lembra das palavras que Damas lhe sinalizou antes de parar de desviar dos ataques de Data, que seu modo de lutar não é a esgrima de um rei. Ele começa a rastejar para fora da cama até uma espada de tamanho normal e tenta pegá-la. Ele falha em pegá-lo, pois é muito pequeno e não tem força suficiente. Ele chora até não poder mais até que Cage joga uma moeda nele. Ele se vira para enfrentar a jaula, mas enxuga suas lágrimas e age com coragem para não se envergonhar. Cage diz a ele que não tem nada do que se envergonhar e que sua destreza com a espada é única. Para encerrar o constrangimento, Boggy mostra a Kage onde estão suas roupas, e Kage lhe diz que não aceitará mais nada dele porque está do lado dele a partir de então. Fica Kage perto de suspirou Boggy enquanto Boggy dorme e quando ele está prestes a partir, alguém entra na sala. É mostrado pelos pés e pelo vestido em seus tornozelos que ela é uma mulher, e sua jaula está prestes a pensar que ela fará o pior. Ela coloca as mãos acima do Boggy inconsciente. E eles brilham um verde mágico, curando lentamente os ferimentos de Buggy. Cage vai embora sabendo que Buggy está seguro apesar de suas suspeitas anteriores. Conhece Bibin, um manipulador de serpentes e professor de esgrima de Data, com quem Cage já havia se encontrado quando foi ao castelo onde Boggy reside pela primeira vez. A lixeira queria executar Cage por ser uma criatura das sombras pertencente a um clã de assassinos. Mas Cage havia escapado e agora eles se encontram novamente. No dia seguinte, o rei Boss morre e seu testamento é lido diante de seu cadáver. Anunciam o sucessor do trono como o primeiro príncipe do reino, o príncipe Boggy, e isso choca a todos. E depois que a rainha Healing desafia os desejos de seu falecido rei e rasga o testamento, o príncipe Data é apresentado como o novo rei para o povo do reino. Buggy se machuca com isso e corre para chorar. Depois de confrontar Cage novamente, Bibin vai dizer a Buggy que Cage partiu para uma viagem e eles nunca mais se verão. Koji vai procurar Cage por conta própria. Ele vai para a Toca da Cobra, onde vive uma enorme cobra que ele salvou quando era mais jovem, chamada Mitsumata. Mitsumata informa a Boggy que seu mestre, Bibin, deteve Kage, mas o deixou seguir em uma jornada importante que ele não pode contar a Boggy, mas ele também garante que não é por intenção de prejudicá-lo. Boggy lembra-se de como foi escolhido para se tornar rei, mas foi contrariado por ser fraco e frágil, e de como Cage prometeu estar ao seu lado, mas agora está numa viagem para ajudá-lo. Boggy decide seguir Cage. Ele vai falar com a rainha e ela recusa a jornada pelos mesmos motivos de sempre. Ele então decide fugir escalando por uma janela lá no alto do castelo. A rainha chega a tempo antes dele soltar a corda improvisada que ele juntou. Dorsch, o escudo da rainha, o levanta, mas Boggy luta fazendo as cordas se desamarrarem e ele cair no chão.
A rainha Healing corre até Bode, encontra-o desacordado e começa a gemer alto e brilhar em uma luz verde, rasgando seu vestido e colocando as mãos em Bode para curar suas feridas. Bode lembra dela da noite da partida, quando ela entrou e o curou enquanto ele dormia. Enquanto é deixada sozinha para descansar, Healing lembra seu primeiro encontro com Bode e as dificuldades que teve para construir o tipo de relacionamento que tem com Bode. Isso a deixa um pouco mais suave, concedendo a Bode a permissão para embarcar na jornada para aprender e ganhar experiência e se tornar mais forte. Mais forte, ela o arma com seu professor, Demes, e um ajudante para seu cuidado pessoal, Hokuro. Bode parte em sua jornada. O trio primeiro chega a uma vila onde Bode foge de Hokuro para se divertir vendo fantoches, comprando isso e aquilo no mercado e dormindo junto às fontes. Ele é posteriormente encontrado por Demas e Hokuro sem sua bolsa que continha todas as coisas importantes e Hokuro leva a culpa por perder Bode em primeiro lugar. O trio então janta para se acalmar e pensar em um caminho a seguir. Eles iniciam a viagem no dia seguinte e encontram a bolsa de Bode deitada na rua. Com tudo intacto, decidem continuar em sua jornada e percorrer todos os vales planos e florestas perigosas. Bogey se distrai com uma borboleta enquanto estão caminhando e a segue. Ele cai em uma fossa protegida por lanças e conhece o lanceiro que a possui. O homem mata um porco selvagem e faz uma festa com Bode e eles dançam juntos quando uma criação de novos animais acontece do morto que estão comendo. Depois disso, o homem explica o processo para Buggy e decide que quer sacrificá-lo para a criação de mais novas vidas a partir de agora. Buggy consegue escapar do homem e se reúne com sua companhia. Eles montaram um acampamento para descansar durante a noite quando, enquanto comiam, a carne de Bode é perfurada por facas lançadas à distância que os três não conseguem detectar. Na manhã seguinte, eles veem um bando de cachorros mortos no chão por terem comido a carne esfaqueada do Bode. Era possível. Após enterrar os cães, eles vão para outra cidade que tem um furo de fogo no chão chamado Portões do Inferno, uma fossa para o submundo. Mas diz a Hokuro para encontrar um lugar para eles descansarem durante a noite, e ele leva Bode para ver os Portões do Inferno. Quando chegam lá, Demise empurra Bode para a fogueira e o deixa lá para morrer. Mas Bode aterrissa em segurança no chão do poço. Enquanto se maravilha com isso, Cade aparece de sua bolsa e os dois se reúnem em lágrimas de amizade. Cade conta a Bogey que está com ele desde o momento em que caiu da janela tentando escapar, para quando ele queria morder o veneno. Encontro. Ele diz a ele que foi enviado para acompanhar Bode ao encontro do homem que o fará forte, enviado por Bibin, o manipulador de serpentes, e a jornada que eles estão prestes a empreender os levará mais fundo no submundo para encontrar este homem. Eles seguem em direção ao seu destino, mas Bode começa a sentir cheiro de gás que os faz desmaiar. Dois homens aparecem na fumaça e levam Bode em uma gaiola na parte de trás de sua viagem. Eles são levados para outro reino, um reino do submundo. Quando retomam a consciência, eles encontram o rei do reino, o rei dessa, classificado em segundo no sistema. Ele começa a zombar de Bode por suas falhas e pelo fato de seu irmão mais novo ser rei e não ele. Ele pergunta sobre suas intenções, e Cade explica que estão ali para ver um homem que pode transformar um homem comum em um homem de força digna de um rei. Rei dessa admite que é ele que estão procurando e que precisa testar o nível de habilidade da pessoa que ele vai treinar. Um de seus cavaleiros, que transportou Bode em gaiola para o reino, avança para testar Bode para desferir um golpe no cavaleiro que acontece ser um capitão da Ordem do Submundo, famosos por sua força e implacabilidade. Bode dá tudo de si, jogando seus golpes suaves no guarda que, depois de perceber a situação, fica com a guarda baixa. Tesser ridiculariza Bogey mais uma vez por sua fraqueza antes que Cade o defenda novamente. Ele diz a Dessa que a força de Buggy reside em sua habilidade de desviar ataques com precisão. Dessa então diz a Buggy para não deixar que o guardem e ele obedece. Ele esquiva os ataques com precisão e velocidade que impressionam os cavaleiros na sala. E quando o cavaleiro luta, Buggy para e admira sua velocidade. Todos olhavam para Dessa em busca de aprovação. Decimus ainda não está impressionado. Ele diz que Bogey pode sobreviver a uma batalha, mas não pode vencê-la, pois não conseguirá atravessar a armadura do inimigo. Mesmo após a persuasão de Cade para Dessa ensinar Bogey, ele recusa dizendo que não pode aprimorar um talento que não existe. A dupla é ordenada a ser expulsa pelo rei dessa. Cade incentiva Bode a não desistir e que ele se tornará forte se trabalhar duro. Bode se motiva para pegar uma pedra grande com falha e depois uma pedra menor também com falha. Chora quando percebe que realmente é absolutamente fraco. Conforte-o. O cavaleiro com quem Bode havia lutado diz a eles para levar a carta de recomendação que haviam trazido consigo para a pessoa certa. Quando perguntam quem, dizem-lhes que é o irmão mais novo do rei, o príncipe desespero. O rei dessa estava apenas a enganá-los para se divertir e não os deixava. Não sou da mais cedo porque ele é rival dos Spats. A dupla agradece aos cavaleiros e vai em busca do príncipe Despin e o encontra. Eles se apresentam e declaram o propósito de sua visita. O Spa pede uma compensação por seus serviços e depois que Cade paga, ele os convida para entrar. Ele então lê as mãos de Buggy e descobre que Buggy é fraco e não tem sequer uma veia de força em seu corpo. Mas ainda assim, ele o acolhe para treiná-lo ao seu máximo potencial. Bode e Cade vão para a cama depois de se familiarizarem com a casa e Bode acorda cedo na manhã do dia seguinte. Ele faz os trabalhos de casa e um café da manhã que só ele pode comer, já que é um
bebê gigante. O espião então se prepara para treiná-lo. Dia após dia, Bode treina com determinação até um dia em que Cade estava limpando do lado de fora. Ele ouve um estrondo alto que abala até o chão. Ele corre para a sala onde Bode está treinando, onde é proibido entrar. Ele pergunta sobre o barulho alto que ouviu e pergunta se Despatch e Bode estão bem. Dispel abre a porta para responder às perguntas de Cade. Cade tem um vislumbre de Bode posado em frente a uma rocha que foi dividida ao meio. A porta se fecha lentamente em seu rosto, deixando-o pensando sobre o progresso de Bougie. Bougie finalmente completa seu treinamento, tendo dominado completamente a maneira de desprezar o treinamento, o desprezo. Artes, Bode, Cade e Desespero seguem para celebrar a conclusão do treinamento de Bode. Mas ao saírem pela porta, Cade percebe que Bode tem uma espada ao seu lado e pergunta sobre isso. Pogue balança e impressiona Cade, mas quando ele tira da bainha, Cade fica totalmente desapontado, mas é fino e parecido com uma agulha. Olha, Dispatch confronta Cade sobre seu ceticismo quando ele diz que dar a Bogey uma agulha e chamá-la de espada não vai ajudar ninguém. Cade pede desculpas a Bougie e eles vão para sua comemoração, enquanto comem 3 monstros que são cidadãos do submundo. Aproximam-se do trio e começam uma briga. Eles zombam de Dispatch por sua aparência e ele manda um voando com um soco que ele instantaneamente se arrepende. Os monstros se levantam e começam a bater. Ele não fica parado vendo que The Spy está sendo cercado. Ele tenta se defender, mas é facilmente empurrado para o lado. Ele se levanta e, após esquivar de alguns ataques, desfere um golpe tão suave quanto uma margarida no queixo do monstro. O monstro, após um segundo, começa a perder o equilíbrio e desmaia, considerando o soco de Bougie um nocaute. Bougie continua a se defender e finalmente saca sua arma. A Needle Sword suporta alguns ataques do monstro, e num relâmpago, ele derrota o oponente que cai no chão gritando de dor. Cade entra em pânico pensando que Bogey matou o monstro, mas a despachante verifica seus sinais vitais e descobre que ele simplesmente desmaiou como antes. Despel então explica a Cade a ciência por trás dos ataques fracos de Bogey que ainda produzem grandes resultados. O posicionamento e o tempo do soco naquele ponto específico, e a perfuração da agulha sem causar danos extensos ao cérebro ou aos vasos sanguíneos. Cade celebra a vitória de Bogey e os 3 voltam para casa depois. No caminho de casa, Despatch diz a Bogey e Cade para irem primeiro, pois ele precisa cuidar de algo. Ele corre rapidamente para a esquina para encontrar os monstros que Bode acabou de derrotar e paga eles pela participação na luta. Mais tarde à noite, quando Bode e Cade estão sentados do lado de fora. Cade decide finalmente contar a Bougie o que tem acontecido em seu castelo, tendo sido informado por Bibin. Depois de ouvir tudo isso, Cade pergunta a Bougie o que ele vai fazer. Bougie, lembrando-se de como Demas o traiu, fica com medo de que a rainha Helen possa prejudicá-lo. Ele começa a passear, e Cade o segue para perguntar sobre sua falta de coragem. Bogey então começa a se socar e bater a cabeça no chão para reconquistar sua coragem e voltar para casa. Bode e Cade dão seus adeus a Despaço para voltar para casa. Este fã encoraja Bode a se amar como ele é, e continue a ser tão corajoso quanto ele é. Da Ordem do Submundo chegam enquanto os 3 homens ainda estão se despedindo e oferecem para transportar Bode de volta ao seu reino. Dispe explica a eles que é porque criminosos do submundo infiltraram o reino e o rei dessa enviou os cavaleiros para levar Bode para casa e capturar o criminoso. Os cavaleiros explicam quem são os criminosos, e Cade continua a encorajar Bougie com sua nova força através da disposição. Artes. Os cavaleiros continuam a explicar para Cade e Bogey como os criminosos podem ter entrado no reino. Cade e Bogey finalmente chegam ao reino para encontrar um criminoso que deixou o castelo para atacar os civis. Disse que o criminoso é um dos mais perigosos, pois até Despas disse para não lutar contra ele até que ele chegue. O criminoso conhecido como Alchem, a espada do submundo, cortou as pessoas e agora vai enfrentar o capitão da Ordem do Submundo que está contra os Specs. Quando Bougie quer participar da luta, o cavaleiro o impede, pois Despair havia dito que Bougie seria derrotado por Alcan se lutasse contra ele. O cavaleiro diz a Bode para ir para o castelo para ajudar a proteger a rainha Helen.